Vamos mergulhar nas habilidades socioemocionais? Fique com a gente em mais um episódio. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do podcast. Hoje a gente está com um episódio, olha, pra lá de especial. Temos uma convidada aqui que vai falar um pouco mais sobre as habilidades socioemocionais. E aí, tá curioso para saber mais? Fica aqui com a gente. E estamos com ela, Juliana Kaisel. Bem-vinda, Ju! Bem-vinda! Olá, Júlia, olá, Elisa. Primeiro, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz pelo convite. Quero parabenizá-las pelo lindo trabalho que vocês realizam com o podcast Pode Educar, né, que discute tantos assuntos importantes sobre a educação e assim expande tudo isso para mais e mais pessoas, para profissionais que trabalham com a educação, profissionais que trabalham com crianças e adolescentes, pais, mães, avós, cuidadores, todos em busca de uma educação respeitosa, consciente e que de fato favoreça o desenvolvimento integral das nossas crianças e adolescentes. Perfeito. É isso mesmo. Parabéns. Bom, obrigada. Juliana, vamos lá. Conte um pouquinho para nós a sua formação e a sua atuação hoje. Bom, eu sou professora, trabalho no Colégio Notre Dame, uma escola de Campinas particular, há mais de 20 anos. Sempre trabalhei como professora do Ensino Fundamental 1, nas séries finais, terceiros, quartos e quintos anos. E nesse ano, em 2026, eu brinco com os meus alunos que eu passei de ano. Agora eu trabalho com alunos de sextos e sétimos anos, dando aula de educação socioemocional, que é uma área que vem crescendo bastante, né? Vem ganhando muita importância dentro das escolas e também na nossa sociedade. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, educadora parental e educadora parental e educadora emocional. Além da sala de aula, eu também trabalho dando palestras, formações, rodas de conversa com profissionais da área de educação, palestras relacionadas à neurociência, à educação respeitosa, também à comunicação não violenta e habilidades socioemocionais. Ajuda a aula pro meu filho, sabia? Uau, Sétimo ano. Orgulho! Nossa, quando eu soube lá, eu falei, não, vai ser demais legal, esse que trabalho. Prazer, que honra, né? Ter Que uma honra. profissional tão Sim. bem conceituada assim. É um prazer, Ju, conversar com você. Obrigada. E hoje nós vamos falar sobre o desafio de ser professor, relacionando com a transformação. A gente sabe que nos dias de hoje são muitos desafios, né? Juliana, como que você enxerga a inspiração que é ser professor hoje para nós? Compartilha, por favor, o seu olhar. Sim. Bom, eu acho que a profissão de professor é uma das mais transformadoras que existem. Sim. Vocês, como professoras, acredito que compartilham com isso também. Eu vejo que, através da nossa prática, a gente consegue transformar a vida dos nossos alunos e as nossas também. Sim. Mas eu acho muito importante aproveitar esse espaço para a gente conversar, refletir um pouco sobre o cenário atual dos professores, os desafios que hoje nós estamos enfrentando como categoria em geral. Então, nós temos uma carga alta de trabalho, uma sobrecarga. É uma profissão que, infelizmente, é pouco valorizada na nossa sociedade. Sim. A remuneração é baixa se a gente compara com outras profissões de ensino superior. Temos muitas escolas, salas de aulas lotadas, né? Pouco apoio para o professor. E os números de doenças de saúde mental, eles vêm crescendo a cada ano. Então, nós temos depressão, estresse elevado, ansiedade, burnout, no quadro dos professores. Para se ter uma ideia, no ano passado, a rede pública de São Paulo afastou 95 professores por dia. Nossa. Então, é um dado muito alto. Sim. E isso não é restrito só ao estado de São Paulo. A gente tem um cenário todo no Brasil com um grande número de afastamentos. E também as redes privadas, né? Não só o setor público, mas as redes privadas também. E, além disso, a gente tem também, né, uma estimativa que em 2040 nós vamos enfrentar um grande apagão de professores. E o que isso significa? Que faltarão professores da educação básica.
E isso acontece por vários motivos. Nós temos muitos professores se afastando, adoecendo. O número de profissionais que entra na escola, os jovens professores, eles acabam saindo em grande quantidade antes de completar 5 anos de profissão. E cada vez mais a gente tem as faculdades de pedagogia com menos alunos, menos pessoas querendo ingressar nesse universo, né? A gente sente. E a gente, né, como professores, acho que é importante a gente falar sobre isso, porque valorizar a educação, que é um espaço aqui que a gente, né, que vocês trabalham, também é valorizar e cuidar dos profissionais que trabalham nas escolas, dos professores. E aí, no meio dessa complexidade toda, tem a nossa missão, né? Sim. Que é uma missão muito especial. A missão de impactar a vida das pessoas, né? A missão de deixar marcas, né? E todos nós temos aquelas marcas que os professores nos deixaram, tanto marcas positivas como marcas negativas, né? Quem não tem aquela marca de um professor que nos ajudou ou que muitas vezes de forma inconsciente nos atrapalhou numa questão, né, de desenvolvimento? Sim. Vocês têm, meninas? Com certeza. Nossa, poderia falar aqui, exato. Temos aqui Sim. professoras desde a educação infantil, né, que marcam a nossa vida positivamente, e aquelas que causam um trauminha que a gente vai resolver depois. Então, por isso que a necessidade da gente cuidar das nossas emoções dentro de sala de aula, né, Juliana? E assim, nenhum professor entra em sala de aula querendo prejudicar o seu aluno, né? Sim. Com certeza não é isso que acontece. Mas muitas vezes, com a sobrecarga alta ou com uma falta de embasamento em relação aos prejuízos que a educação autoritária acaba acarretando no desenvolvimento das crianças, os professores acabam utilizando-se de práticas punitivas, baseadas no medo, e isso acaba, né, prejudicando o desenvolvimento das crianças. Sim. Então, eu vejo a educação num movimento importante de cada vez mais se distanciar do autoritarismo. Sim. E eu enxergo o professor como autoridade. Autoridade e autoritarismo, elas soam parecido, né, na pronúncia, mas elas têm termos bem diferentes. E eu vejo a autoridade no sentido do professor inspirar, no sentido do professor ser exemplo, do professor orientar caminhos, semear valores, no sentido da gente escutar, acolher, enxergar cada criança na sua individualidade, ajudar nos desafios, apoiar, né, cada conquista, valorizar cada passo. E eu acredito muito numa relação baseada, professor-aluno, na afetividade, na conexão, no vínculo. Eu acho que essa relação, essa construção faz toda a diferença pra gente, pra nossa atuação em sala de aula, a leveza, trazendo, né, tirando essa sobrecarga do controle, que muitas vezes os professores reclamam, que não estão conseguindo dar conta. Quando a gente vai pro outro lado, permeando essa construção de relações saudáveis, tudo flui melhor, acho que pro nosso trabalho e pro desenvolvimento das crianças e adolescentes. Com certeza. E por isso, né, Ju, que as escolas, né, que bom que a escola que você trabalha, né, tá aberta a construir esse caminho, né, de cuidados, né, socioemocionais. E quando a gente fala habilidades socioemocionais, tem muita gente que não sabe o que é, né, porque a gente está nessa trajetória, você agora nesse trabalho, né, novo lá dentro da escola, né, você poderia explicar para a gente um pouquinho o que são as habilidades socioemocionais para a gente conduzir agora a nossa conversa para essa direção? Muito importante essa pergunta, que eu vejo que às vezes as pessoas, elas já ouvem, né, que as habilidades socioemocionais são importantes, mas muitas vezes elas ficam em dúvida, o que são as habilidades, né? E as habilidades, eu falo que são habilidades para nossa vida. Elas nos ajudam a prosperar na parte pessoal, social e emocional. Eu trouxe até para vocês, compartilhei sim, a gente até tem aqui, né, Dani, para colocar aqui, para mostrar para o pessoal aí. Esse arquivo é de uma tabela que chama Modelo dos 5 Fatores. Ela é bastante utilizada nos grandes centros de pesquisa sobre o assunto. Eles definiram essas como as habilidades socioemocionais para serem trabalhadas tanto nas escolas, no mercado de trabalho, na sociedade em geral. E eu peguei emprestada da plataforma Semente, que é uma plataforma que atua tanto com a formação de professores, como com a formação, como material de apoio para as escolas em habilidades socioemocionais. Então, eles fizeram bem didático, com cores, né? Bem visual para a gente entender.
Essa tabela, ela é organizada com 5 famílias e 17 habilidades. Então, nós temos aqui a família da autogestão, que envolve o foco, a organização, a determinação, a persistência e a responsabilidade. Essa família, ela está relacionada a gente prosperar na vida profissional, enquanto estudantes, no esporte, né? Quando eu quero disputar um campeonato, quando eu quero, por exemplo, emagrecer, né? O quanto que essas habilidades precisam estar fortalecidas para que eu consiga alcançar o meu objetivo. Então, é uma família que nos ajuda a gerenciar os nossos objetivos e metas e também organizar as nossas ações, porque muitas vezes a gente acaba parando só ali nos nossos objetivos, mas a gente acaba não concluindo. Então, todas essas habilidades, elas acabam, né, nos ajudando a alcançar os nossos objetivos. E aí nós temos a família roxa. Tá. A família roxa de abertura ao novo, e que envolve a curiosidade, a imaginação criativa e a sensibilidade estética. A sensibilidade estética, algumas pessoas ficam em dúvida, é a capacidade da gente parar, olhar e observar uma coisa simples da vida e se encantar, né, com uma árvore bonita, com os detalhes. E essa família, ela tá muito ligada ao aprendizado, né, a abertura, a capacidade de resolver problema, de solucionar questões, de propor novas ideias, a sair fora da caixa, a imaginar, criar. Sim. Essas duas famílias, elas são relacionadas mais ao nosso pessoal. E aí a gente tem a família da modulação emocional. Ela fica no meio, porque ela se relaciona tanto com a nossa parte pessoal, como com a nossa parte social. E aí nós temos 3 habilidades aqui, que é a modulação do medo, da raiva e da tristeza. Elas foram escolhidas porque são as habilidades relacionadas às emoções mais desafiadoras de serem trabalhadas ali enquanto sociedade, né? Muitas pessoas falam nessas emoções como algo negativo. E os cientistas, né, que trabalham com as emoções, eles classificam como emoções desagradáveis. As emoções, elas existem por determinados motivos, então elas não são negativas, elas são desagradáveis de sentir. E a partir, né, delas, o que a gente faz quando a gente sente, porque todos nós sentimos medo, raiva, tristeza, e a partir disso, né, como modulá-las. Então a gente trabalha muito com os alunos que elas a gente vai senti-las e como, né, que a gente vai atravessar esse sentimento escolhendo algo que seja assertivo pra gente e para as nossas relações. E aí a gente tem todo um trabalho de entendimento do cérebro, do córtex pré-frontal, do sistema límbico que a gente faz para validar, mesmo que muitas vezes é difícil a gente lidar com a raiva, com a tristeza e com o medo, mas entendendo o funcionamento do nosso cérebro, né, e com discussão, estratégias, isso ao longo da vida a gente vai aprendendo. Nós temos também a família do engajamento com os outros, a família amarelinha, que é a iniciativa social, que é a capacidade de nos relacionarmos com as pessoas. A assertividade, que é a capacidade da gente falar de forma clara o que a gente deseja, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, de impor ali os nossos limites de uma forma objetiva e clara. E o entusiasmo. Essa família do engajamento com os outros, ela fortalece as nossas relações. E por último, a gente tem a amabilidade, que é relacionada à empatia, respeito e confiança, né? Que é a base da cooperação e do respeito mútuo. Você sabe, Ju, essa questão da raiva, né? É muito comum, né? As crianças, elas não serem permitidas de terem a sensação da raiva, né? Serem podadas nesse sentido. Olha, você não pode sentir raiva, você não pode sentir medo, você não pode ser frustrada naquele momento, né? E não, é o oposto disso, né? Todos nós sentimos raiva, todos nós sentimos medo, mas o que a gente faz com isso é que é o grande detalhe, a grande diferença do trabalho das habilidades, né? Socioemocionais, né? E a gente, o adulto, faz isso de forma inconsciente. A gente vem de uma geração, né, que os nossos pais, nossos avós falavam isso. Não pode chorar, é feio sentir raiva, inveja, não pode ter medo. Então, eles acabam replicando de forma inconsciente tudo isso. Porque todos esses estudos da capacidade, né, da gente entender as emoções, que não é sobre controlar, não é sobre sentir, é algo novo. Então, é importante, né, toda
propagação desse conhecimento sobre as emoções nas escolas, para as famílias, para que a gente possa normalizar essas emoções, acolher, mostrar para as nossas crianças a importância de reconhecer, de identificar o que eu estou sentindo agora, né? E a partir disso, como que a gente vai lidar com isso? E mostrar que em alguns momentos, diante da raiva, a gente vai errar. E tá tudo bem. Né? A partir disso, como que a gente faz para reparar o que aconteceu? Então, eu acho que é normalizar tudo isso e trazer consciência para a questão das emoções, né? Para validar tudo isso e fazer com que as pessoas avancem nesse aspecto. É muito interessante tudo isso que você trouxe, Juliana, porque nos permite refletir sobre uma frase que nós colocamos aqui para conversar com você, que é errar sem medo e aprender com o processo. E aquilo que a Poliana trouxe. Nós estamos numa sociedade que hoje é quase proibido você fracassar. Então, a gente vive ali em constante medo, ansiedade em fracassar, errar. Compartilha um pouquinho com a gente como lidar com os nossos alunos, inspirar os nossos alunos a lidarem com o erro, que isso faz parte do processo, para que eles não se frustrem tanto, né? Exato. Eu vejo o erro como algo, um peso, né? Para as crianças, até para os adultos, ele vem como um peso. O erro, o problema do erro não é o erro em si, mas é o medo que ele carrega. Né? A gente vive numa sociedade que valoriza o acerto imediato, o resultado, né? Então a gente relaciona o erro muitas vezes com o fracasso, com a incapacidade. E quando a gente entende que o erro faz parte de qualquer aprendizado humano, a gente consegue trazer uma clareza, uma leveza para isso. A gente não gosta de errar, então a gente não pode falar, que legal para uma criança você tá errando, puxa, legal, você errou. Mas quando a gente normaliza, naturaliza isso, né, que pode acontecer comigo, com vocês, com as crianças, isso faz com que eles entendam e lidem de uma forma, né, de um processo de fato de aprendizado. E a neurociência mostra pra gente que o nosso cérebro, ele aprende mais quando erra do que quando ele acerta. Né? Então, quando a gente erra, o nosso cérebro ativa conexões neurais de atenção, de revisão, que fortalecem o aprendizado. Por isso que é muito importante a gente na escola propor situações de tentativa e erro, a gente valorizar a experimentação, a exploração, a gente criar um ambiente seguro dentro da sala de aula, que a criança possa errar, que ela possa testar, que ela possa questionar. Então, essa construção na sala de aula e também em casa favorece que as crianças entendam que o erro faz parte, né, do nosso desenvolvimento. E aí, a partir disso, as crianças vão desenvolvendo crenças de que elas podem sim se arriscar, né? Ela pode, diante de um desafio da sala de aula ou da vida, ela, diante de um erro ou de algo que ela não consegue, ela vai se desafiar. E o que muitas vezes acontece é que, diante de um erro, muitos de nós, adultos, a gente paralisa. De forma inconsciente. E nós, né, viemos de uma geração em que o erro não podia acontecer, o erro não era legal. Eu tinha uma professora que fazia chamada oral de tabuada, pedia pra gente levantar, se a gente não memorizava, ela ficava brava. Então eu criei um bloqueio com o erro, né, que eu tive que ressignificar depois mais pra frente. Então, esse erro, hoje em dia, naturalizando, ele vem como potencial de avançar, né? E não de nos paralisar. Sim. Nossa, eu tinha uma professora que ela era de inglês ainda, ela fazia chamada oral na frente de todo mundo, e aí se você não tivesse ali a resposta na ponta ali certinho, na frente de todo mundo. Então, acho que essa questão do erro, todo mundo tem um pouco isso, né? A gente tem medo de errar, né? E eu vejo as professoras hoje trabalhando mais essa questão. Eu não sei na escola que vocês trabalham, mas diante ali da realidade que eu estou, eu vejo elas mais preocupadas hoje, porque a experiência que eu tive, como da Poliana, era assim, chamavam a gente na frente, pedia pra falar... Expunha, né? Exato, uma exposição. Então as crianças davam risada se você não conseguia, e a professora pontuava. A professora você não sabe, brava. eu ensinei isso ontem. E isso, a consequência vem na vida adulta. Então você fica
com receio de se arriscar. Sim, você paralisa, você muitas vezes deixa de buscar um objetivo pelo medo. Pelo medo. Inclusive, na escola que a gente trabalha, o ano passado, nós fizemos uma formação com os professores de educação infantil Foi e mesmo. ensino fundamental Ai, que 1 legal. sobre a reflexão do medo, né? Porque muitas vezes a gente carrega, como a gente viveu tudo isso, de forma inconsciente, a gente fala para os nossos alunos que pode errar, mas a gente lida como com o nosso erro? A gente muitas vezes não tolera o Sim. nosso erro. Não. E as crianças, elas percebem, né? Elas nos observam a todo momento. Então, ressignificar isso através das nossas atitudes e não só das nossas falas é muito importante. Sim. E para os pais, né, que muitas vezes não percebem o quanto eles cobram, o quanto eles... tudo bem a gente cobrar, mas cobrar um processo, valorizar o esforço e não só o resultado. Sim. O resultado, ele vem de um processo, mas a gente tem um caminho. E nesse caminho, os erros vão aparecer Sim. e vão contribuir para o aprendizado. Sim. Você sabe, Ju, que eu tô ouvindo você falar, né, sobre essas questões tão importantes e tá vindo bastante a questão da empatia, né? Porque assim como habilidades socioemocionais não são tão conhecidas, né, normalmente entre as pessoas, o exercício da empatia também é um desafio muito grande hoje em sociedade, né? E puxando a sociedade escolar, né, que é uma mini sociedade, entre alunos, entre professores, ali, relação professor-aluno, a gente vê que o exercício da empatia cada vez mais precisa ser constante, né? Porque o professor ensina o aluno a se colocar no lugar do outro, de alguma forma, mediando relações. O professor faz esse exercício de se colocar no lugar, né, do outro, de um colega ou de algum parceiro, algo ali dentro da escola, para se comover também com outras ações, né? E aí, dentro de todo esse bolo, né, Ju, como que você enxerga a questão de ser o professor, né, de ter a prática, de poder ensinar isso com o exercício da empatia e da colaboração? É possível o professor ensinar isso? É possível ser assim, né? Ai, sim, com certeza. Eu acho que essa é a nossa busca diária, trabalhar com essas habilidades, né? A empatia, eu não sabia, eu estava lendo há pouco tempo, eu não sabia que ela é observada em alguns mamíferos, como os camundongos, elefantes, golfinhos e macacos. Que legal! E a gente tem uma predisposição no nosso cérebro para empatia. A gente consegue observar, muitas vezes com experiências, quando eles estão falando da empatia, da colaboração, bebês querendo ajudar uns aos outros. Né? Então, eles se incomodam quando eles percebem um bebê chorando, eles tentam ajudar. Então, o nosso cérebro está programado para ajudar, né? Para ver o outro feliz, para se conectar. E aí, conforme isso vai passando, a gente percebe a partir dos adolescentes e dos jovens, uma queda da empatia. As pesquisas mostram uma queda. Então, é um dado importante para professores que atuam no ensino fundamental 2, ensino médio e nas universidades sobre essa questão, né, de trabalhar de forma intencional com a empatia com esses jovens, né, que têm mais dificuldade de se colocar no lugar do outro, de perceber o outro. E eu vejo que o professor, ele utiliza da empatia a todo momento, porque a gente trabalha com uma sala com muitos alunos e entender a necessidade de cada um não é fácil, né? É uma prática desafiadora, mas que faz toda a diferença. Quando eu paro e olho, por que aquele aluno, ele não está aprendendo? Será que tem uma questão emocional, pessoal? O que está acontecendo? Por que aquele aluno está conversando tanto? Né? A gente parar, olhar e entender que cada comportamento traz uma necessidade. E eu sei que é desafiador, porque a gente está numa sala cheia. Sim. Mas quando a gente começa, né, a olhar cada um, a entender cada um, a gente está a todo momento buscando essa empatia, de se conectar com as histórias de cada um. E a partir disso, favorecer o desenvolvimento deles. Sim. Né? A colaboração também, né? Aqui na colaboração eu vejo várias ramificações. Primeiro que o trabalho de educar, ele não é solitário. Então, a gente precisa, professores precisam dos pais, né, nessa busca, nessa ajuda, da comunidade escolar, dos gestores, de todos nós. Tem a colaboração na sala de aula. O quanto que eu vejo muitos professores, às vezes, desgastados com a rotina. Por que os meus alunos não colaboram, não cooperam? Sim. Eu tenho que gritar, eu mando para fora, enfim, e todo dia a mesma coisa, né? Eu vejo que a conexão entre professores e alunos faz com que a colaboração apareça. No começo do ano, eu sempre sinto mais dificuldade de conduzir as aulas. E aí, de uns tempos pra cá, eu fui vendo, assim,
falei, poxa, acho que eu descobri. É porque a gente não tá ainda com as relações estabelecidas com os nossos alunos. Por que é tão desgastante sair? A gente fala, a gente sai assim, esgotado, né? É, muito. E aí, com o passar do tempo, essa conexão que ela acontece no dia a dia, ela vai sendo favorecida, né? Fortalecida e as coisas vão ficando mais leve. A gente vai passando a previsibilidade, eles sabem o que esperar de nós, né? E a gente deles, Isso né? mesmo, e a gente deles. E aí, o quanto que é importante a gente jogar para eles a importância da colaboração. Então, eu vou agora ouvir a professora, participar da aula, porque isso é bom para mim, porque isso é bom para o meu grupo. E não porque a minha professora está mandando. Sim. E isso a gente faz semeando, né, a colaboração com diálogo, com escuta, compartilhando ideias, compartilhando responsabilidades. A gente favorece o locus de controle interno das crianças para que elas buscam fazer escolhas conscientes e responsáveis que ajudem a elas e a todos, né? Sim. Nossa, que muito bom, né? Essencial, Juliana. Eu estou aqui, você falando, e só conversa muito com o que eu venho refletindo diante do meu trabalho. Eu acho que a Poliana também, e os professores que estão nos acompanhando também. Porque eu acho que cuidar das emoções tem que vir primeiro de tudo. Eu acho que as crianças seguras, as famílias seguras, a aprendizagem vem, todo o resto vem, né? E para qualquer situação do dia a dia, para a vida, no trabalho, a gente temos que estar alinhados com isso. E Juliana, aproveitando, eu gostaria de ficar aqui trocando e falando. Você falou uma leveza, uma riqueza, mas já estamos finalizando. Por favor, compartilhe uma mensagem para os nossos professores, para os nossos seguidores. Deixe uma mensagem e depois os seus contatos. Ai, uma delícia conversar com vocês. Antes de finalizar para a mensagem final, eu quero só ressaltar que essas habilidades, todas elas podem ser desenvolvidas ao longo da vida. Então, isso faz com que a gente tenha, consiga quebrar alguns paradigmas, assim, eu sou nervosa, eu não consigo lidar com a minha raiva, eu sou desorganizada mesmo. Então, todas elas são aprendidas ao longo da vida e as habilidades socioemocionais, elas têm total relação com a aprendizagem cognitiva. Elas se complementam umas às outras, né? Então, acho que isso é interessante, né, despertar esse insight, essa reflexão, porque pra gente desenvolver cada uma delas, a gente precisa antes olhar pra gente, ver quais são os nossos pontos fortes, né, e valorizar, que bom que eu tenho isso me ajuda naquilo, isso eu faço bastante com os alunos, e olhar também, poxa, essa parte aqui eu acho que eu não tô tão bem, essa família, essas habilidades, como eu posso fazer para avançar? É um processo de autoconhecimento, de reflexão, e para os professores eu acho que a gente está caminhando muito para isso, né, um processo de autoconhecimento, porque para educar o outro, a gente precisa educar a si mesmo. Nós mesmos, né? Então eu acho que a gente vem numa sociedade agora de muitas mudanças, cada vez maiores, e a gente não consegue prever o que vai ser da gente enquanto sociedade, a estrutura daqui 5 anos. Isso nunca aconteceu. Então, a escola, ela está se transformando, ela precisa se reinventar, né? Até para trabalhar com tudo isso, as habilidades cognitivas são importantes, mas a gente também precisa dessas habilidades como complemento, porque a gente tem hoje a parte da inteligência artificial, que muitas vezes, né, faz essa parte, e a gente precisa nos diferenciar das máquinas, pensando, sentindo, né, se relacionando. E essa necessidade de mudança traz para um professor um olhar de abertura, de flexibilidade, de aprender, desaprender, se reinventar. Né? E os professores, apesar de todos os desafios que nós enfrentamos, acho que a gente nunca pode perder de mente a nossa nobre missão, impactar a vida dos alunos, impactar a vida da nossa sociedade em geral, né? E então, o que eu falo é que, assim, por mais que o tempo seja pequeno, busque fazer coisas que vocês gostem, né? Enquanto professores, o quanto que isso é importante, nem que sejam 15 minutos, a gente separar um tempinho pra gente, para que a gente tenha autocompaixão, né? Muitas vezes o que a gente programou na sala de aula não vai sair da forma como a gente gostaria. Eu programei uma aula maravilhosa, mas eu tive um aluno que estava com muita dificuldade e eu não consegui. Então, que a gente se abrace, que a gente entenda que nem tudo está no nosso controle, né? Que a gente busque por trocas, por bases que nos fortaleçam, famílias, amigos, colegas, professores, o quanto que é importante esse apoio. E eu desejo é que cada vez mais, como enquanto escola, enquanto professores, a gente vai se afastando dessas práticas do autoritarismo, do medo, das estratégias punitivas, e a gente vá percebendo
A importância das relações afetivas na sala de aula, das relações de conexão, vínculo, que nos ajudam, né, em nosso trabalho e também em nossos alunos a prosperar. Ah, maravilhosa! É muito bom, excelente. Deixa seus contatos para nós. E a gente vai te dar uma lembrança. Aqui, ó. Todo mundo que passa por aqui ganha um certificado de participação. Obrigada, vou guardar com muito carinho. Sim. O meu Instagram é Jucais, eu convido a todos a me seguir. Lá eu compartilho um pouco da minha vida, da rotina da sala de aula, trago algumas reflexões, vou adorar ter vocês lá comigo. Se inscreva no canal, curta e compartilhe.